Então, olha só, se eu paguei o IPI na hora que eu comprei aquela matéria-prima, eu posso abater aquele valor no IPI na hora que eu for vender aquela matéria-prima. Eu não preciso pagar 2 vezes o mesmo tributo. É o que acontece muito aí na hora dos cálculos de vários tributos que as empresas pagam. A gente vai falar sobre isso aí na hora que a gente vê como que calcula alguns tributos dentro das empresas. Então, é não cumulatividade. Eu não preciso pagar o mesmo tributo 2 vezes. Se eu já paguei uma vez, eu posso abater na próxima vez que eu for pagar. Ok? Dúvida nesse? Não. Gente, vamos fazendo a chamadinha enquanto isso. Ágata, Aline, Cristina, Andressa, Valdineia, Irmão, Presente. Larissa, Presente. Maria Alice, Milena, Patrícia, Ramon, Thelma, Presente. Vitória. Então, gente, princípio da não cumulatividade é isso aí. Não pago 2 vezes o mesmo tributo. E como que eu sei que eu tenho o direito de abater um tributo ou não? Aí entra o conhecimento do contador e do tributarista. E do setor fiscal, né, dentro das empresas que vão aí acompanhar as entradas e saídas das notas fiscais e me mostrarem o meu dever de pagar o tributo 1 ou 2 vezes. Ok? Próximo princípio que o tributarista leva em conta. O tributo é a seletividade. O tributo deve ser maior ou menor, levando em conta a essencialidade do bem. Como assim? Dentro do IPI, por exemplo, cada produto tem uma taxa de IPI, um percentual. Por que isso? Porque produtos mais essenciais no dia a dia das pessoas, ele tem um percentual menor do que aqueles que são menos essenciais, mais supérfluos. Levando em conta o quê? A necessidade que as pessoas têm daquele produto. E é utilizado a seletividade. Cada produto tem um percentual, uns mais, outros menos, de acordo com a essencialidade. Produtos mais supérfluos são mais tributados. Porque significa que quem tem condições de manter determinados produtos mais supérfluos contém uma vida econômica melhor e pode pagar um pouco mais de tributo do que aquele que vive somente do essencial. Então, esse é um princípio que tenta trabalhar com equidade, né? De acordo com a essencialidade do produto. Aí eu abro um questionamento para vocês. Viram aí o contador
que ele cuida da parte econômica, financeira e patrimonial da empresa e precisa ter visão tributária também, porque o contador ele acompanha os pagamentos dos tributos, a parte fiscal, o que a lei fiscal, né? O que o fisco da Receita Federal, Estadual e Municipal exige. O contador precisa saber isso, é da profissão dele. E o tributarista é aquele profissional que ele foca diretamente somente na legislação tributária. Ele já não tem a responsabilidade de acompanhar patrimônio, atividade financeira e econômica da empresa, mas ele precisa entender de tudo que a lei tributária fala. Então, tentei deixar mais ou menos clara aí para vocês a diferença entre essas duas profissões. Elas lidam diretamente com tributos, pois mais possuem essas diferenças na forma de operação dessa área tributária. Quem pode ser tributarista e quem pode ser contador? Como que faz para ser um contador e ser um tributarista? O que vocês acham? Como que funciona isso? Tem gente? As duas profissões, elas se completam, né? Igual eu mostrei aí. O contador tem uma visão mais ampla da empresa e dos seus aspectos econômicos, financeiro, patrimonial, enquanto o tributarista conhece detalhes e pormenores da lei, que devem ser levados em conta na hora da tributação. O que é que eu faço para ser um contador e o que é que eu faço para ser um tributarista? Qual a diferença no caminho profissional desses dois? Quem sabe, gente, me dizer? Contador, ele precisa estudar o quê? Formar em quê? Ciências contábeis. Ok. O contador, ele faz a graduação em ciências contábeis. Existe o técnico em contabilidade, que é igual vocês estão fazendo o técnico em administração, existe um curso técnico focado nas ciências contábeis também. Mas o contador, né, para ter registro no CRC, ele precisa ser graduado a nível superior em ciências contábeis. E o tributarista? Não sei, não. Nem arrisca? Vitória? Tributarista, gente, tem dois caminhos. Normalmente, um contador, ele tem uma chance enorme de ser um bom tributarista, porque ele, sendo contador, ele já conhece ali grande parte da parte operacional dos tributos, igual a gente viu, né? Ele vai cuidar da parte financeira, econômica, patrimonial, então ele vai ter já aquele contato com o pagamento, a cobrança dos tributos, o que o fisco exige, né? As obrigatoriedades que a empresa tem em relação aos tributos. Aí ele pode fazer uma especialização na parte tributária, de legislação tributária. Ele vai ser um contador e um tributarista. Ele vai se especializar na parte tributária. Ou ele pode ser formado em direito, porque tributarista é legislação, e fazer também a especialização na legislação tributária. Ele já vai ter conhecimento no geral da lei e vai focar na questão tributária. O tributarista, ele normalmente, ele é um profissional especializado na legislação tributária.
O administrador pode ser um tributarista? Pode. Né? Ele pode fazer graduação em administração e gostar tanto dessa área de tributo que ele faz a especialização na legislação tributária. Então, o tributarista ele é mais especializado, é uma profissão mais de estratégia, né? Não é tão operacional. Levando em conta que, quando eu pego um trabalho de contador, a minha responsabilidade é geral, patrimonial, econômica e financeira. Se eu sigo pelo caminho do tributarista, eu vou olhar somente a questão tributária. Eu vou focar em todos os pormenores da lei e vou procurar caminhos aí para aquela empresa pagar o mínimo de tributo possível sem sonegar, dentro do que a lei permite. Porque existem vários caminhos que as empresas têm para pagar uma tributação mais justa. Ok? Então, aqui recapitulando, ó, quais que são os princípios do direito tributário? Anterioridade, igualdade tributária, vedação do confisco, legalidade, uniformidade, capacidade contributiva e liberdade de tráfico. Esses são os princípios que abordam aí essa questão tributária. Anterioridade, não. Antes de existir um tributo, precisa ter uma lei. Se a lei foi sancionada hoje, o que eu fiz ontem não pode ser tributário. Igualdade tributária, a gente parte do princípio aí que deve seguir um padrão de igualdade. Né? Os tributos, eles têm que seguir um padrão de igualdade baseado no que está na Constituição Federal lá, que somos todos iguais, né? A vedação do confisco, eu preciso de ter um limite na hora da fiscalização. Eu preciso acompanhar o que o fisco me exige. A legalidade, não existe um tributo sem lei. Para existir um tributo, preciso que exista anteriormente uma lei legalizando aquele tributo. Não posso criar um tributo do nada. Nem o presidente, nem o governador, nem o prefeito. Tem todo um critério para se criar um tributo. É preciso montar a lei, né, criar essa lei com todos os critérios, a especificação do tributo, o porquê, o objetivo, a forma que ele vai ser cobrado, de quem vai ser a competência, se é da União, do Estado ou do município, como que vai ser a cobrança, quem vai ser responsável por fiscalizar e cobrar esse tributo, qual a especificação desse tributo. Ele vai ser um imposto, uma taxa, uma contribuição, e aí vai seguir aqueles parâmetros. Se for imposto, vai cair na conta geral da manutenção de máquina pública. Se for taxa, vai pagar por um serviço. Se for contribuição, qual que é o projeto que está linkado nessa contribuição? Então, todos esses pontos, na hora de criar, montar a lei, aí essa lei precisa ser aprovada, sancionada para o tributo começar a valer. O princípio da uniformidade, se criou um tributo nacional, é para todo mundo, com a exceção de concessão por região ou estado focado no desenvolvimento econômico e social daquele local. Mas precisa ter tudo isso vinculado na aplicação do tributo. Capacidade contributiva, o tributo é cobrado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Tanto baseado isso nos tributos em cima de renda, quanto em cima de patrimônio. Não existe valor fechado de tributo. Ele segue um percentual baseado na capacidade contributiva de cada um.
e a liberdade de tráfego, né? Não pode criar um tributo em cima dos meus direitos de ir e vir. Não posso. Ninguém tem esse poder. Nem União, nem Estado, nem município. Ou seja, a criação de um tributo não pode esbarrar nas leis pétreas da nossa Constituição Federal, que é direito de ir e vir, direito da igualdade. Eu não sou obrigada a fazer nada se não for por força de lei. Ou seja, para eu pagar um tributo, tem que ter uma lei que me obriga a pagar aquele tributo. E assim sucessivamente. A base, né, da criação da legislação tributária está na nossa Constituição Federal. Existe, sim, né, o Código Tributário Nacional, mas ele tem que estar totalmente embasado nas leis básicas lá da nossa Constituição Federal. E o tributarista, ele tem o objetivo da profissão de estudar todos os pormenores dessas leis, todas as brechas e opções que essas leis nos trazem para filtrar aí, enquadrar a minha empresa uma tributação mais suave possível, se é que é possível ter uma tributação suave num país que cobra tanto tributo igual ao Brasil. Mas, quando as empresas elas não conhecem a legislação, elas podem fazer uma opção de pagamento de tributo de uma maneira que seja desvantajoso para ela. Aí entra o conhecimento dessa área para encaixar. Nós vamos ver que tem várias opções de tributação para as empresas. E, com o conhecimento, a gente consegue aí pagar de maneira mais justa, né? Dentro de situações que a gente tem a opção de escolher entre uma forma de pagar tributo e outra. E aí eu preciso saber qual que é mais vantajoso para a minha empresa. E, através disso, a gente utiliza esses conhecimentos. Os dois profissionais que têm esse conhecimento e podem trazer informações claras e objetivas para nós da área da administração é o contador ou o tributarista. Dúvida, gente? Até aí? Não. Não. Então, olha só. Na volta do intervalo, nós vamos fazer um exercíciozinho aqui. Esse exercício é bem refletivo. O que é que eu quero que vocês façam para mim aí no retorno? Eu vou dar um tempo, né, para vocês fazerem esse trabalhinho aí. Vocês vão escrever esse trabalho para mim. E na volta, a gente vai fazer um debate. Esse debate entre nós, né, Vitória, Thelma, Larissa, Aline, Hermon e Claudineia, vocês precisam participar desse debate aí, que vai valer um pontinho aí desse trabalho. Então, o que é que eu quero que vocês reflitam aí, ó? Baseado nesses princípios todos que a gente viu, quero que vocês façam um paralelo comparativo para mim, da importância desses conhecimentos para os profissionais da área, né, que é o contador e o tributarista, e para nós, profissionais da área da administração e ou empresários, né? Tirando base aí que, além de vocês serem profissionais da área da administração, são técnicos, né? Vão formando aí técnicos em administração, e ainda aquele projeto de ter uma empresa própria, como que esses princípios que a gente aprendeu aí vai fazer a diferença para vocês nesses dois pontos, tanto como empresário quanto como profissional da administração. E aí vocês façam um paralelo entre vocês e os contadores e tributaristas. Tem que ter totalmente o caminho daqueles princípios que a gente aprendeu. Então, façam essa comparação, esse paralelo,
E aí a gente tem 10 minutinhos ainda, aí vai cair a aula, aí a gente vai fazer 20 minutos de descanso e volta no terceiro tempo. Terceiro tempo, para quem não sabe, né? Os meninos que não estavam aí sábado, eu vou colocar no grupo lá o link. O mesmo link serve por quarto e quinto tempo, tá, gente? Ok? Ok.
Então, gente, ó, 20 minutinhos de intervalo e aí a gente volta a 10h20, tá? Ok. Até daqui a pouco. Bem.